Boas-vindas ao 29º episódio do programa Tenho Orgulho da Idade. Pessoal que vai chegando aí, passando por aqui, hoje nós vamos falar sobre natureza, especificamente contato com a terra, com o engenheiro eletrônico Danilo, já está aí! Boas-vindas entrando aí, você que está passando, vai deixando a sua pergunta, compartilhando a sua experiência, essa conversa rápida. Olá, Oi, Danilo! Olá. Tudo bem contigo? Tudo bem aqui. Você está em Passo Fundo? Que maravilha! Aqui eu falo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E você? São Paulo, capital. Estou aqui no Capital! Equador da USP. Especificamente direto do centro da ciência aí. Sim. Que bom! Muito legal. Muito verde aqui. Tem uma araucária na minha janela, muito linda. Muito legal. Que legal! Que bom ter você aqui com a gente, Danilo. Boas-vindas, boas-vindas. Aqui quem está passando pode ir deixando a sua pergunta, seu compartilhamento, porque hoje Danilo vai ter aí uns minutos de conversa científica, né, também. Trouxe aqui no meu iPad para mostrar algumas coisas aqui para vocês. Legal, legal. Pois é, Danilo, aqui no programa Tenho Orgulho da Idade, a gente costuma trazer muitas informações que ajudam as pessoas a fazer escolhas melhores, saber também formas de ter uma longevidade com qualidade, né? Sim. E tem muitas mulheres de idade avançada que fazem parte aqui do programa, que elas incluem também o contato com a natureza nessa proposta de viver melhor, né? E nós, terapeutas humanistas, Danilo, a gente gosta muito valoriza essa atenção à natureza. Eu tô olhando aqui que tem a recepção e tem alguém chegando. A gente valoriza muito a natureza, o contato com o que é natural, a inspiração vinda dessas coisas simples, né? E nessa abertura à vida que a natureza nos inspira. Mas você trabalha com algo mais específico ainda, que é a importância do contato com a terra, né? E muitos idosos, em especial essas idosas, aqui do programa Tenho Orgulho da Idade, elas estão, por conta da pandemia, tem muitas em isolamento, em apartamentos, muitos cuidadores de idosos, inclusive de instituições de longa permanência, trazem do quanto que o contato com a natureza faz falta. E tem sido um desafio, muitos procuram passear com os idosos, com as idosas, pelo jardim, caminhar descalço. Mas qual que é o problema assim, que você vê como quem trabalha com isso? Que é o problema de quem fica sem esse contato com a natureza, especificamente com a terra, Danilo. Então, é interessante. O primeiro problema, antes dos problemas que calam na gente, é que é a falta de informação. Então, a pessoa, às vezes, eu digo isso, tem uma senhorinha aqui onde eu moro aqui, ela tá lá sentada quando ela vai passear lá no prédio, lá embaixo, ela tá sentada, ela poderia muito bem estar nesse momento descalça, se ela soubesse dos benefícios que tem para a saúde, uma coisa tão simples. Então, antes disso, é um grande problema. Agora, o que isso acomete na gente? Existe um americano, um cientista chamado James Oschman, e ele escreveu um artigo falando sobre as doenças crônicas, que é um aumento muito grande de doenças crônicas hoje em dia. E toda doença crônica existe uma relação com a inflamação. E justamente é onde o efeito do contato com a terra, ele atua, sabe? Ele tem um efeito anti-inflamatório. Porque é o seguinte, quando a gente põe nosso corpo em contato com a terra, os elétrons, a terra tem uma abundância de elétrons. Então esses elétrons atuam como antioxidantes e atuam como um anti-inflamatório no corpo, então diminuindo a inflamação. Então antigamente a gente andava descalço na terra, ou então antes tinha sapato de couro. Então, pelo couro, quando o couro está úmido, ele deixa passar os elétrons. E a gente perdeu totalmente o contato. O couro úmido, ele passa os elétrons. E a partir da década de 50, assim, 60, começa a aumentar a quantidade de diabetes, problemas de sono, problemas inflamatórios, várias doenças inflamatórias. Entendeu?
Então, Então essa é uma das explicações para esses problemas. Que interessante. Porque a diabetes é uma doença, principalmente tipo 2, é uma doença inflamatória. Então, a falta dessa conexão, não só, se você colocar assim, só a parte de alimentação, claro, é um problema, tem gente que não come bem, mas não, se tirar tudo isso ainda os números não fecham, a conta não fecha. Então, tem esse outro efeito que é o sono e a inflamação em si. Uhum. E essa explicação que tu fala da questão dos elétrons, ela tem muito a ver com o estresse, né? Porque o estresse, ele também tem uma explicação psicofisiológica, né? Que muitas vezes as pessoas sentem que há uma melhora, se sentem melhores, mas não sabem por quê. Então, esse problema que você fala da informação é bem importante, né? Assim, a informação, ela acaba trazendo comprovações do porquê que a pessoa se sente bem e o estresse é aliviado. Essa é uma das explicações. Que interessante. E a gente acredita muito, Danilo, na natureza organísmica da pessoa, em ela se conhecer e ela saber o que faz bem para ela mesma ir descobrindo, né? Sim. Além desses problemas, assim, você tem tido uma experiência também com pessoas de idade que acabaram mostrando problemas até integrais, assim, no sentido multidisciplinar até, que te fez você olhar mais, né? Problemas, assim, que você se aprofundou. Sim, sim. Vou contar um caso bem interessante de uma senhora, ela é de Guariba. Ela é a mãe da colaboradora dos meus pais, lá da casa deles, de Ribeirão Preto. E ela reclamava muito que tinha problema de dores no corpo, quando lavava a roupa ficava toda dolorida, não dormia bem. Aí eu comentei com ela para falar, olha, fala para sua mãe para ela colocar o pé na grama meia hora para que ela acordar. Na verdade, ela nem tinha grama, ela tinha cimento cru, também funciona. Então, a ideia é meia hora para que acordar, pé no cimento cru. E no final da tarde, meia hora também. Olha, foi uma revolução. Ela até fez um áudio para mim, falando quão bom foi isso. Ela acabou com as dores dela, dorme muito melhor. E é uma coisa tão simples assim, né? Chega até a ser inacreditável, mas funciona. O motivo é que, como eu falei, tem um efeito anti-inflamatório, tem um outro efeito também, que ele é calmante. Então, é engraçado assim que o pessoal fala que é o descarrego, mas isso acontece, porque eu tenho um aparelhinho aqui no meu laboratório que eu meço a quantidade de cargas que uma pessoa tem, entendeu? Isso é muito usado na indústria eletrônica para medir carga eletrostática e tudo mais. E é interessantíssimo que quem está mais estressado, eu meço uma quantidade de cargas maior. É muito legal. E olha que eu pego e aterro a pessoa põe o pé na grama ou até de outras formas, essa quantidade de cargas na hora desaparece, sabe? Agora, quando tem uma dor assim, demora um pouco mais de tempo para subir. Mas isso é empírico, você consegue medir a pessoa está carregada, você mede isso, sabe? É muito interessante. Então, por isso que o pessoal fala que vou pôr o pé na grama, descarrega e descarrega mesmo. Você recebe elétrons, descarrega essa energia em excesso que está dentro de você. Isso, e um americano, em 99, ele redescobriu esse negócio, ele tinha um dinheiro e botou a grana em pesquisa científica. Então, vou aproveitar para falar um pouquinho disso. O primeiro ponto relacionado com o estresse, ele fez uma pesquisa que ele mediu o cortisol das pessoas de 4 em 4 horas. Então, vou pegar aqui, esse gráfico é muito legal. E levantou um gráfico de cortisol de 12 pessoas. O número não foi muita gente, mas é significativo o efeito. Então, vamos ver se o pessoal consegue enxergar aqui. Dá para ver? Aqui o gráfico do cortisol. Então, tá tudo uma bagunça, né? De 4 em 4 horas ao longo do tempo. Muita gente tem muito cortisol, outras pessoas têm pouco. E depois eles mediram isso. Só um comentário, não sei se todo mundo sabe que está nos assistindo. O cortisol tem uma relação direta com o estresse. Então, se está muito estressado, tem muito cortisol. Vai secretar muito seu cortisol. E depois de 6 semanas dessas pessoas dormindo aterradas, fazendo aterramento, elas tiveram um cortisol normalizado. Olha que bonitinho que ficou. Então, só para vocês verem, comparando as duas curvas. Então, aqui é antes, tá vendo? Uma bagunça, e aqui depois. Então, normalizou. Muita gente que fala que acontece isso, que sente mais uma calma maior, sabe? Uma tranquilidade. E, poxa, e eu convido as pessoas a fazerem experimento. Vai lá, põe o pé na grama,
dá uma relaxada, não é? Não sei se você já experimentou, eu vi que você estava experimentando, né? Eu passei a semana fazendo caminhadas na grama para nossa live de hoje, Danilo. E o que você achou? Como você... Eu não sou parâmetro para isso, né? Porque eu tenho esse lado bem rural, assim, de contato com a terra, então eu sempre estou em contato com a terra. E essa explicação que você deu é bem interessante, né? Agora, outro problema que você falou que é essa questão do sono. O Sim, sono, ele também muitas vezes tem influência do cortisol, né? E que daí uma pessoa estressada, ela não consegue dormir direito. Inclusive, com os idosos que eu pesquisei no mestrado, que tem como avaliar a saúde geral e que inclui o estresse e o distúrbio de sono, são duas coisas que fazem parte da saúde geral, como um todo, né? São comprovadas cientificamente como assim, se não estão bem, provavelmente a pessoa está com alguma desadaptação emocional, né? certeza. E o que que você percebe, Danilo, assim, ó, que apesar, tá, digamos que a pessoa resolve esse problema de não ter o conhecimento, né? Ela estuda, ela foi pesquisar no Google, viu aqui a live do Danilo e foi pesquisar no Google. O que que você percebe que ainda continua sendo, assim, um desafio, um obstáculo? Muitas pessoas de idade acabam não dando importância, acabam não tendo esse contato com a Terra. O que que acaba impedindo essas pessoas de idade de usufruírem dessa descarga de elétrons? Vou comentar só da primeira parte do sono e aterramento e depois já chego nessa segunda parte da sua pergunta, tá bom? Então, a importância do aterramento para o sono. Como você acabou de falar, muitas pessoas não conseguem pegar no sono porque elas têm um cortisol alto na hora que elas vão dormir, entendeu? Então, na hora que ela põe lá, faz o contato com a terra meia horinha antes de dormir, abaixa esse cortisol, então ela dorme bem melhor. Esse é o efeito do aterramento no sono. Faz o descarrego, sabe? Descarrega, recebe elétrons, descarrega aquela tensão a mais, então ela consegue dormir bem melhor, bem mais profundo. E muita gente também tem problema de sono leve, e o aterramento dá uma calma, também é acalmante, e também ajuda quem tem sono leve, acorda várias vezes da noite. Aí, no caso, é melhor ter a manta mesmo na cama, mas eu também pôr no pé ajuda também com isso, vai acalmar a pessoa. Então, voltando agora na segunda parte da pergunta, como eu disse, o principal problema é a falta de informação. Tipo, as pessoas não dão crédito que algo tão simples vá ter um efeito tão profundo, entendeu? Eu mesmo só comecei a fazer isso na hora que eu descobri na internet, através de pesquisas científicas e tal. Se alguém tivesse me falado, eu acharia que as pessoas fossem loucas, sabe? Então, eu só descobri a hora que eu li os artigos e tudo mais, fiz em mim, mudou minha vida. Então, o principal problema é a falta de informação. O segundo problema é que nem todo mundo tem um acesso fácil. Esse é um desafio também. Eu quero dar como dica aqui, você pode usar grama, pode usar piso de pedra, pode usar cimento cru, então, superfícies que são condutoras. E, claro, tem Cimento? cimento cru funciona, entendeu? Uau! O que não funciona é, por exemplo, areia. Areia não funciona, mas se você molhar a areia, aí funciona, entendeu? Então, sempre quando você molha, você vai na grama, se molhar a grama, funciona mais forte, entendeu? Então, mas basicamente as superfícies. A madeira não funciona, porque não tem que ser superfícies que conduzem elétrons, que conduzem energia, entendeu? Essa é a ideia. Então, Entendi. se a pessoa mora numa casa, a maioria das casas tem ou na calçada. Calçada sempre funciona. Asfalto não funciona, mas calçada sim. Então eu falo para as pessoas, vai na calçada, fica meia horinha que acorda, ou 10 minutos que seja, e antes de dormir, ou no final da tarde, põe meia horinha o pé lá também. Entendeu? Vai ter efeito. Fazendo uma semana, vai ter efeito na sua vida, porque todo mundo reporta para mim isso. Fazendo só isso já tem diferença na vida, na parte de sono, na parte de calma, de dores. Então, esse é o desafio. E esse é o meu trabalho, que aí, como muita gente não mora, porque nem eu moro no 12º andar, aí fica mais... Tudo bem, às vezes eu desço lá embaixo, mesmo que eu desço lá embaixo para caminhar descalço no prédio, no piso de pedra, eu gosto bastante. Mas às vezes dá preguiça ou na correria, então aí eu peguei e desenvolvi produtos para poder as pessoas poder ter isso dentro da casa dela. Essa é a ideia. O que ajuda a resolver esse obstáculo, né? Mas eu vejo que tem outro também, Danilo, que é assim, quando a pessoa não tem essa informação, geralmente, o que acontece muito aqui com a terapia humanista, né? Se a pessoa de idade não tem esse conhecimento, geralmente tem algum familiar
que acaba contando para ela, né? Não, peraí, vamos lá com a Juliana fazer terapia, é uma terapia diferente. Aí, contigo também acontece disso, de a pessoa nem sempre chegar por conta própria, porque alguém indicou para ela. Quem geralmente indica para essas pessoas de idade? É sempre a pessoa mais nova, sem dúvida. Eu tenho meus avós, eu aterrei todos eles. Eles brigam, minha avó de 94 briga comigo até hoje, mas ela vê muito benefícios. Então é a pessoa mais nova, assim, o filho que tem que tomar essa atitude. Realmente o idoso é mais difícil, porque ele não. Ele acha que é difícil ter uma mudança, tudo mais, mudar de atitude. É mais complicado. Mas acontece, sabe? Acontece. Já teve pessoas idosas que vieram procurar, tá? E se dispuseram a fazer, usaram, gostaram muito. Mas como você falou, o problema maior é a falta de informação. Que nem a idosa lá que tá lá no meu prédio, eu vejo ela, me dá uma dó, ela fica sentada no piso de pedra com o chinelo, sabe? Se ela tirasse o chinelo e colocasse o pé ali, já teria recebendo energia. Então, é muita falta de informação. Imagina assim, quantos asilos tem por aí? Se os idosos se acordassem, colocassem o pé ali, meia hora para que acordasse. E depois, antes de dormir ou no final da tarde, ia ser uma revolução também, sabe? Então, muitos têm aprendido a fazer isso por conta da importância de se expor ao sol, com a história da vitamina D, que aí, com o Covid-19, foi cada vez mais importante essa exposição ao sol, né, para ajudar na vitamina D. Mas essa informação sobre essa questão da reconexão com a Terra ainda é muito pouco divulgada. Realmente é um desafio mesmo. E, Danilo, quando que você vê que as pessoas acabam procurando ou devem procurar por um aterramento? Quando que é indicado? Porque esse termo de entrar em contato com a Terra também você chama de aterramento, né? Que é o nome aí da tua empresa. Bioaterramento. E quando que as pessoas devem fazer esse tipo de coisa? Tem alguma contraindicação? Olha, essa é uma maravilha dessa energia. Não tem nenhuma contraindicação. Porque se tivesse, a gente estava tudo morto. A gente começou com o pé na grama, né? Começou sentado com contato com a terra. O que acontece é que algumas pessoas que têm muita inflamação, fibromialgia, algumas doenças mais sérias, ou idosos, têm muitas dores, eu recomendo devagar, entendeu? Por quê? Porque quando a pessoa começa a fazer o aterramento, o bioaterramento, ele mexe com um monte de coisa, ele afina o sangue. Então, ele acaba colocando várias coisas que estão paradas para circular. Então, tem um efeito que a gente chama de desintoxicação. Muita gente reporta que fica com mais sede, outras pessoas reportam mais dores. Porque como você afina o sangue, você leva mais nutrientes para alguns lugares que estão meio sensíveis, entendeu? Então, pode dar problema ali. Não sei, deu problema, pode aumentar um pouco a dor, entendeu? É normal. Então eu recomendo ir bem devagar, começar devagar, ir aos poucos, aumentando o número de horas aos poucos. Mas, assim, é essencial para todo mundo, de criança a idosos, todos deveriam ter esse contato com a Terra. Descarregar essa energia em excesso todos os dias, ao menos 1 hora. E se puder fazer mais, porque quanto mais você faz, mais benefícios tem. O bom mesmo era dormir aterrado, né? Isso já tem um outro efeito, porque vai melhorar o sono. Uhum. Eu vejo assim, percebo como terapeuta que as pessoas passam a dizer, eu tô sentindo falta de dar uma caminhada no parque, dar uma caminhada na praça, de pé descalço, e às vezes elas não sabem explicar o porquê que elas estão sentindo, mas há uma explicação no sentido terapêutico disso, que a gente também vai mudando em termos de personalidade à medida que a gente vai descobrindo o que nos faz bem. Tem esse mecanismo psicofisiológico, né, de informações que a gente acaba captando e incluindo no nosso hall de experiências, né? Então, a gente, por essência, por natureza, pessoas, organismos que confiam na nossa experiência. Então, se eu fui uma vez caminhar na praça e eu me senti bem, eu tive essa melhora, né? A tendência é eu dar um jeito de, bom, esse sábado, esse domingo eu também tenho que ir de novo lá, porque eu tô sentindo falta, né? Mas você vê assim, Danilo, que tem tantas coisas que você veio falando que eu imagino que às vezes, quando as pessoas buscam mais explicações científicas contigo aí sobre o contato com a Terra, elas acabam indo buscar por uma coisa e acabam também
tendo benefícios em outras, né? Já aconteceu isso de pessoas que te falaram sobre coisas que não imaginavam que ia acontecer e que depois que fizeram, Sim, relataram? sim. Eu vou contar um caso muito interessante. Aconteceu com a minha avó, né? Essa minha avó de 94 anos. Ela, a vida inteira, ela levanta, tipo assim, a vida inteira. Mas quando ela ficou idosa, ela tinha a mão tremendo, tremia muito a mão. E aí eu aterrei ela, coloquei na cama dela e tal. E ela dormia aterrada, eu fazia durante o dia. E é muito interessante que um dia ela tava levantar a caipirinha da mesa do almoço, ela não tremeu a mão. Nossa, eu olhei para ela, vó, você não tá tremendo a mão. Nossa, todo mundo olhou assim, impressionado. E ela virou minha garota propaganda depois, nas festas, falava, vó, levanta o copo aí. Aí levantava sem tremer a mão. E ficava todo mundo maravilhado, sabe? Porque ela tremia muito a E mão. Foi uma coisa impressionante. E isso foi uma coisa chama legal. atenção, né? Chama atenção. Outra coisa legal é que a minha tia, de 79 anos, ela também comentou comigo assim, olha, eu não tenho mais problema de cera no ouvido. Eu falei, nossa, peraí. Eu também tinha muitos problemas de cair cera do ouvido. Meu ouvido estava toda hora caindo cera no ouvido. Não cai mais cera no meu ouvido. Só que assim, como é um problema que sumiu, você não percebe. E aí ela, minha tia de 79 anos, falou isso pra mim, que não caía mais cera no ouvido dela. Outra coisa que é muito interessante aconteceu também Curioso. é com cãibra, muito idoso tem problema de cãibra. Meu pai tinha muito problema. Toda noite ele acordava no meio da noite com problema de cãibra. E aí eu consegui resolver o problema da câimbra dele. Agora ele tem bem poucas cãibras também. É muito legal isso. Eu tinha muita cãibra, também sumiu, mas câimbras, só como sumiu, eu não percebi que sumiu, né? E é muito engraçado isso, porque os problemas somem e você não percebe, entendeu? Que acontece. Outra coisa também que aconteceu, que é muito legal isso comigo, que eu não esperava, é a parte de pele. Eu tenho cicatrizes, tinha cicatrizes bem profundas de espinhas e as minhas cicatrizes ficaram mais superficiais depois de aterramento. Então a minha tia, de 79 anos, também ela começou a usar o meu produto direto no rosto para ver se melhorava o rosto dela. Ele levantou a pele dela, assim, ficou bem interessante assim, o efeito dela. Outro efeito também E essas. Pode falar. Desculpa, pode continuar. Tá, tem uma história também muito legal, uma história legal, que é do meu tio, de 85 anos. Ele teve derrame, e então ele tem muito cansado. Depois do derrame, a saúde dele piorou muito. Ele ficou muito cansado, sabe, muito ofegante. E eu sempre vou almoçar com eles no sábado, quando eu tô aqui em São Paulo. E a gente sempre ia no mesmo restaurante, fazia o mesmo trajeto no shopping. Então, o mesmo trajeto, e nossa, ele é horrível, assim, ele tinha que às vezes parar durante o trajeto, ficava ofegante, sabe? Parecia que ele ia morrer, achei que ele ia ter até um infarto, sabe? Ficava com muito medo. E aí eu coloquei o tecido na cama dele e acabou isso, assim, sabe? Impressionante, ele arfa bem menos, nesse mesmo trajeto ele vai tranquilo. E a confirmação foi que ele não percebe, ele fala que não aconteceu nada com ele. E a confirmação veio quando a empregada cortou o fio, quebrou o fio por sem querer e desligou o tecido da cama dele. E aí ele voltou, fizemos o mesmo trajeto e ele quase ficou arfando um monte, sabe? Ficou muito, eu até acho ofegante. Nossa, tá acontecendo um problema aí, achando que ele teve que parar, sentar, não conseguiu caminhar pelo trajeto inteiro. É muito interessante, assim, para quem tem AVC é bem legal, assim, foi muito legal para ele. Infelizmente ele não reconheceu o próprio sono dele, falou que melhorou o sono dele, porque ele acordava muitas vezes à noite, diminuiu a parte de vezes que ele acorda. Mas ele é meio turrão, assim. Eu tô aos poucos. Outro caso meio legal, que minha tia 79, ela tomou a vacina esses dias e foi parar no hospital com vômito e tudo mais. Puta, eu cheguei lá, ela tava gritando, sabe, com dor, um monte de coisa. E a coisa está toda feia. Eu não sabia o que era, ela achou que fosse um derrame, não sei. Aí eu peguei e pedi pro E aí eu falei, não, deixa ela acalmar. Aí deixamos ela dormir mais um pouco e depois de 2 horas ali, aterrada, ela acordou com um outro aspecto, assim, sabe? É impressionante. O aspecto das pessoas muda, é incrível. E você vê isso na pessoa, que ela mudou a figura, assim, a própria circulação do rosto, tudo muda, assim. E aí ela conseguiu ir pra casa. Eu chego a achar curioso e engraçado você falar, eu aterrei ela, né? Qual que é o planejamento que se existe para que a pessoa
tem esse contato com a terra mesmo quando ela não tem. Ela está ali no 12º andar do prédio. O que é esse aterrei ela? Que planejamento que se existe para a pessoa fazer esse aterramento aí? Que ele chega a ter muitos sentidos, né? Mas contem para nós. Acho que aí também pela incubadora da USP no CIETEC você fez assim. Se tem um método para isso, né? Como assim? Como é que é? Qual que é o planejamento? A pessoa no primeiro contato ela já tem essa melhora? Tem que fazer todo dia? Como? Só voltando no caso da minha tia, então, o meu trabalho é esse, tipo, para ajudar essas pessoas que não têm a disposição de ir lá na grama, que nem um monte de gente está fechado, enclausurado, esse meu tio tem 5 anos, não sai de casa, sabe? Ele não põe o pé para fora, nem minha tia. Então, como que faz? Eu peguei e desenvolvi produtos que usam fio terra da tomada. Não tem nenhuma energia, sabe? É que nem você colocasse uma haste ali. E então você pega, usa esse fio terra e eu uso. Eu tenho alguns produtos, eu fiz um tecido especial, vou mostrar para vocês. Aqui o tecido. Esse é o tecido, é um tecido de algodão com fios de aço inox. E eu coloco isso debaixo do lençol na cama das pessoas. Então você não tem que fazer nada, só deitar e dormir. E deita e dorme aterrado, entendeu? E também eu tenho outro produto que é um tapetinho. Que aí, por exemplo, essa minha avó de 94, ela fica o dia inteiro com o pé nesse tapetinho. Que interessante! E ficam sentados o dia inteiro. Então, imagina, tá ali com o pé sentado no tapetinho e tem muitos benefícios, sabe? É impressionante como a circulação dessa minha avó de 94 anos mudou depois que coloquei esse tecido na cama dela. E aí, no caso da minha tia, em hospital, para levar o tecido um pouquinho mais complicado, aí eu tenho um outro produto que chama Terra Cura, que aí ele usa eletrodos. Então, ele usa eletrodos de monitoração cardíaca. E para vocês verem, não tem nenhuma energia envolvida. Olha só, é só o pino do meio, tá vendo? Essa tomada. Tá vendo? Só tem o pino do meio aqui. Não tem nenhuma energia. E não tem risco de levar choque, Danilo? Tem dispositivo de segurança. Muito seguro. Eu tenho um dispositivo de segurança aqui que, caso dê algum problema, ele limita a corrente para níveis bem seguros. Tá? É muito seguro. Tem crianças fazendo, idoso, tal, muito seguro. E às vezes algumas pessoas têm medo de raios, coisas assim. E o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: a indústria da eletrônica existe desde a década de 60, 70. E a eletricidade estática é uma coisa muito séria para a eletrônica. E então todo mundo trabalha aterrado. Tudo é aterrado na indústria eletrônica. E lá não existe um caso sequer de alguém que foi eletrocutado porque estava aterrado. Não existe isso. Eu perguntei para as pessoas, fui nos fóruns e tal. Não existe isso. Então é muito seguro, muito seguro. Então, no caso da minha tia, que estava lá com dor, eu coloquei na palma da mão dela. A palma da mão é muito legal quando você põe para descarregar a energia, a parte emocional, assim, é muito interessante. Coloquei na palma da mão. E nos pés, tem outro, na sola do pé tem um ponto que chama R1, que liga onde um meridiano. Então, deu energia e descarregou a parte emocional dela e ajudou bastante, sabe? Foi muito interessante. Outra experiência bem legal que eu queria comentar com o idoso é da minha avó de 94, que ela tá com umas constipações bem chatas. E mesmo tomando ela... E aí, como que eu faço? Eu tenho colocado esses eletrodos na barriga dela para ajudar com... E tem funcionado, muito legal. Apesar de, assim, ela tem que tomar ela põe o supositório, mas mesmo com o supositório não vai no banheiro. Aí eu ponho os fios nela, aí ela consegue ir. Da outra vez, quando eu não tinha descoberto isso, ela teve que ir para o hospital fazer lavagem e tudo mais e tal. Então ele solta, ele tem um efeito relaxante muscular, entendeu? Então muitos idosos acordam com o corpo travado, tudo, aí você acorda com o corpo mais solto, sabe? Diminui a parte de dor nas costas, é bem interessante, cervical, sabe? Dá uma boa... O corpo, assim, trabalha muito, fica mais tranquilo. E é interessante você que é psicoterapeuta, que ele também tem artigo científico mostrando a melhora do humor. Então, o pessoal aterrou algumas pessoas, outras pessoas como placebo, e fizeram algumas perguntas depois de já estarem aterradas e mostrou que as pessoas que estavam aterradas tinham uma positividade maior, assim, com um melhor humor, sabe? Ficam mais positivas. É bem interessante, Virginia.
Interessante mesmo. E eu fico imaginando assim, ó, o quanto que tem de ganhos e também o quanto que a pessoa economiza quando acaba usufruindo desses benefícios, né, Danilo? Tem muitas coisas que acaba ela deixa de sofrer à toa com uma coisa tão simples, né? E que tem já comprovações agora disso. Sim, é difícil quantificar o bem-estar. Mas vamos dar esse exemplo da constipação. Poxa, imagina a casa da minha avó. Ela teria que pegar, chamar uma ambulância para ir para o hospital para fazer a lavagem e tudo mais. E evitou isso, sabe? Ela conseguiu poder, só com o supositório, ir no banheiro, sabe? E a pessoa fica muito mal-humorada quando vai no banheiro e tudo mais. Então, ajuda muito, assim, a você poder, de alguma forma simples, sem efeitos colaterais, resolver alguns problemas em casa, entendeu? A pessoa se sentir calma, sabe? Então ajuda bastante essa parte de alívio de dores, de dar calma. É Uhum. bem interessante. Essa outra E sem senhora contar também, que pode falar. teve um corte. E sem contar que o estresse e os distúrbios de sono, eles impactam na vida como um todo em termos de bem-estar, né? Uma pessoa que está estressada e com um sono prejudicado, ela não produz na mesma medida, ela não usa todo o potencial dela, ela não está inteira nas tarefas, nas rotinas, e ainda mais no home office, para quem está em home office, né? Acaba sendo um grande ganho quando você está com um sono bem organizado, né? E desestressado. Por mais que tenha fatores externos, como a pandemia, o estresse também ele tem um fundamento intrapsíquico, que pode, somado ao externo, piorar. Mas o interno, o intrapsíquico, ele sempre acaba sendo determinante para lidar com as variáveis externas, né? Então, quanto mais a pessoa está organismicamente também tranquila, né? Sim, Mais um ganho aí. sim, Bem, faz muito sentido. sim, acalma bastante. Assim, tenho assim, usado para mim, eu fico o dia inteiro com o pé no tapetinho, me acalma muito. Se pudesse, que nem quando você come com o pé no tapetinho, também gosto muito, me dá bastante calma, que às vezes eu como sozinho, muitos idosos às vezes como estão sozinhos, assim, é algo bem simples e faz uma diferença muito grande, sabe? E o estresse, ele, com certeza, várias doenças começam por estresse, a baixa imunidade, várias coisas. E a pessoa não dorme bem também, É, nada. Eu disse, muitos dizem, olha, eu fiz todos os exames e não aparece nenhuma alteração, né? Tem sim, aqui à direita. Pode entrar, fica à vontade. Desculpa interromper. Então, quando a pessoa acaba fazendo tudo que é exame, não aparece. Muitos médicos dizem, olha, uma das causas para isso é o estresse, né? Se não está quantificado em nenhum exame laboratorial, tá tudo certo, e você continua tendo tais e tais sintomas, né? A explicação é o estresse. Sobra para o estresse. concordo. Primeiro, eu sempre, quem tem algum desafio de saúde, assim, de bem-estar, eu sempre recomendo, a primeira coisa é o sono. Eu digo que o sono é a base de tudo. Então, se a pessoa consegue dormir melhor, ela vai ter uma saúde melhor, vai ter mais disposição, vai ter melhor bom humor, sabe, menos ansiedade. E é nisso que, antes do sono, vem o aterramento, porque o aterramento ajuda você a conseguir esse sono melhor, entendeu? Ele ajuda, é muito interessante, sim, eu vejo pessoas que têm problema de sono leve, acordam várias vezes à noite. Eu não vejo outra solução, não conheço solução melhor do que o aterramento para isso, sabe? Porque as pessoas é incrível, elas param de acordar, elas dormem direto, sabe? É muito interessante, o pessoal me conta que qualquer coisa, o cachorro entra no quarto, já acorda, tudo mais, e aí o cachorro sobe em cima da pessoa, a pessoa não acorda depois começa a dormir na terrada, sabe? Muito... Deixou o sono leve. Não, e realmente dá para ver que você gosta muito. Você virou tua grande paixão e que bom que você tem conseguido ajudar muitas pessoas assim. E Danilo, para quem ainda tem dúvidas e não ficou muito claro sobre como é que funciona, ou sobre as vantagens de uma coisa tão simples,
ser acrescentada, talvez, como uma das alternativas, que mensagem final tu deixa para essas pessoas? Olha, vocês, quem quer se aprofundar mais, eu tenho o meu webinário, que está no meu perfil, Bioterramento, tá? Pode entrar lá, vai ter um vídeo de 40 minutos e depois tem um bate-papo com as pessoas, até tem depoimento lá de algumas pessoas que usavam, já fizeram. Mas o principal é uma coisa tão simples. Experimenta, sabe? Uma semana, pega uma semana, 7 dias, e tenta meia hora de manhã e meia hora no final da tarde. Se não dá dessa forma 2 vezes, que seja, sabe, meia hora antes de dormir, então, ou então 1 hora num certo determinado período. Experimenta, é uma coisa muito simples, ninguém vai morrer por colocar o pé na grama, no cimento cru. E eu te garanto que vai ter diferença depois de uma semana no sono, na qualidade de vida, vai ter menos dores. Porque eu digo isso porque todas as pessoas, não é nenhuma nem duas que já fizeram esse experimento e sentem. E na verdade é na hora, você já sente na hora um relaxamento, sabe? Porque o relaxamento muscular é na hora. Você põe o pé ali, relaxa os músculos, solta, sabe? E você já sente aquele bem-estar. Até é engraçado que tem um crítico, um cético, que fala, reclama disso aí, que é tudo baboseira, mas ele, depois no final do texto dele, ele reconhece, porque todo mundo, eu vou lá, tiro o sapato, coloco o pé na grama e relaxo. Então essa funciona, essa energia, você relaxa mesmo, sabe? Então, eu recomendo experimentarem. Testem, sabe? Já que vocês não acreditam, acho que o celular que não funciona, então experimenta. Eu enfatizo meia hora de manhã, por quê também? Porque quando você, de manhã, a hora que você acorda, olha para o horizonte, você também ajuda a regular seu ritmo circadiano, porque seus olhos recebem fótons. Então, também ajuda nisso. Então, fazendo de manhã meia hora e no final da tarde meia hora é o que mais vai ter efeito. Mas 1 hora por dia, assim, é o ideal, tá? Se puder, no mínimo isso. 1 hora por dia. Se não puder isso, que seja 10 minutos já vai ter efeito, já vai descarregar, sabe? Não tem tempo. Então vai lá, põe o pé e já volta, sabe? Faz, pelo menos já é alguma coisa. Alguma coisa sempre é alguma coisa. Vai ter efeito, sabe? Claro. Principalmente quando isso está ligado ao autocuidado, né? Esse hábito de pensar no seu bem-estar com muito mais autonomia e se abrindo para uma nova experiência, né? Sempre é uma possibilidade de crescimento. Que legal, que legal. O pessoal está passando aí. Muito obrigada por quem está passando. Como? Eu queria comentar. Quem faz isso também dá mais longevidade, porque como afina o sangue, a pele do rosto fica mais bonita, acende, sabe, a pessoa, e vai viver mais, porque os radicais livres têm uma teoria que é relacionam radicais livres com o envelhecimento, então ele atua como antioxidante, então ajuda nessa parte de envelhecimento, então você vive mais, é bem interessante, sabe? Tem muitos benefícios, vale a pena experimentar. Então não é algo para se esperar só quando chegar aos 50, aos 60 anos, né? É algo que dá para se fazer ao longo dos anos, porque faz parte do processo de envelhecimento. Desde que se nasce, se envelhece, se tem radicais livres ali. Isso mesmo. Sim. Gente, vamos agradecer a presença aí da Diana, a Carolina, quem passou por aqui, o Alexandre, a Alejandra, outro Alexandre, Elvio, Blog da Sul, Vivi, Flávio, Renata, Soninha, Mai, Sil, Barreto Schmidt, Adílio, Roberto, Alilka, Iraíde, o Chico, a Marge, o G. Nossa, quanta gente! Enzo, Diana, a Ana Eduarda. Muito obrigada pela participação. E a você, Danilo, gratidão por disponibilizar teu tempo para estar aí compartilhando com a gente teu rico conhecimento, tuas conclusões científicas aí do mundo da engenharia. Eu nunca imaginei que ia chamar um engenheiro eletrônico aqui para o programa Ter Orgulho da Idade. Olha só. Tem tudo a ver. Peraí, só nós temos um tempinho, eu vou pegar o dispositivo e a carga estática das pessoas. É muito interessante. Peraí, daqui. Mostra para nós. Sim, sim. Aqui. Fica à vontade. Sim, o mesmo. Isso. Sim. Esse é o dispositivo, tá? Então você põe aqui no coisa, vou colocar aqui. Então tá medindo minha carga aqui, quer ver? Vou colocar aqui na minha mão. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto que eu tô aqui.
Tá, 18, 17. Tá bem, tá bem. E eu fiz esse teste com várias pessoas, eu coloco na cabeça das pessoas, coloco aqui no peito, e é muito interessante. Quem tem uma inflamação acaba tendo um pouco mais elevado, e esse é um trabalho que eu quero fazer para ajudar as pessoas que, principalmente eu estou conversando com o pessoal da USP de Ribeirão, com prematuros, para ajudar eles na parte de ventilação mecânica, uma coisa bem séria, por ter muita inflamação no pulmão, e ajudar, porque você mede assim, tem mais cargas das pessoas que estão em ventilação mecânica. E aí, então, a ideia é que hora que você coloca o aterramento, cai esse valor aqui. Entendeu? Diminui. Isso aqui é uma coisa da eletrônica, então tem tudo a ver com a engenharia eletrônica. Por que me parece. Olha só. Interessante. Que maravilha, que maravilha. Vamos lá, gente. Vamos Então, espalhar essa informação para todo mundo, sabe? É muito importante. Sempre que tiver oportunidade, fiquem descalços. Não tem perigo, sabe? É muito seguro. maravilha. Obrigada pela participação de todos. A você, Danilo. E quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar depois aí nos comentários. Quem porventura vier ver a gravação, né? Fique bem à vontade. E para entrar em contato aí, qualquer dúvida. Beleza? @bioterramento. Valeu, obrigado. Beleza, então. Tchau, tchau, Danilo.